E aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o 9º ano de Química, apostila 2, capítulo 14, que trata do assunto As massas se alteram em uma reação química? É o assunto de leis ponderais que a gente viu. Vamos lá, então. Primeiro exercício que a gente vai fazer, atividades finais número 3, que diz o seguinte. Se queimarmos uma certa quantidade de papel, verificamos que após a queima, a massa não é a mesma que a inicial. Essa observação contraria a lei de Lavoisier? Justifique sua resposta. Como a gente viu, para que a gente possa analisar a lei de Lavoisier, nós temos que ter um sistema fechado. E quando ele diz aqui que queimou a quantidade de papel, significa que ele não levou em consideração um sistema fechado. Okay? Por isso que a massa diminuiu. Ele comparou apenas a massa do sólido inicial com o possível sólido final. Então, aqui a gente não pode falar que ela contraria. Por quê? Ela foi realizada em sistema aberto. E lei de Lavoisier, apenas sistemas fechados. Ok? Agora, exercício 4. Vamos lá. O etanol, álcool etílico, é um dos combustíveis mais utilizados no país. A combustão dessa substância possibilita o funcionamento do motor de diversos automóveis. Sabendo que 46 gramas de etanol reagem completamente com 96 gramas de gás oxigênio, determine. Letra A. A massa de oxigênio consumida por meio da queima de 920 gramas de etanol. O que a gente vai fazer aqui? Vamos escrever a reação com o que ele falou que a gente tem. Então, eu tenho o etanol, que reage com gás oxigênio e forma algum produto ou produtos. Não me importa aqui saber quais, tá bom? Apenas saber isso daqui. Ele falou que eu tenho 46 gramas que reagem com 96 gramas. Ele me deu 920 gramas de etanol e pediu massa de oxigênio. Simples assim. Então, não preciso saber aqui dos produtos. Vou tentar enxergar a proporção aqui de uma para outra. De 46 para 920, eu multiplico por 20. Tá? Assim, para respeitar a lei de Proust, eu também tenho que multiplicar por 20 o outro lado. 96 vezes 20, eu chego no x. Ou seja, x vale 1920 gramas. Respeitando a proporção aí que tem que acontecer. Isso daí é letra A. Agora a gente vai ver letra B, ok? A soma das massas dos produtos da reação descrita no item A. Cuidado, tá? Porque aqui, ó, essa primeira não é a reação descrita no item A. A reação é essa segunda aqui. Então, eu tenho que somar 920 com mais o x, que é 1920. Ou seja, para fazer a letra B, é só somar aqui. Então, os produtos vão ter massa 920 mais 1920, e eles vão ter massa 2.840 gramas. Ok? Agora, exercício 16, que diz o seguinte. Imagine que em uma balança, conforme mostra a figura 1, nos pratos 1 e 2, foram colocadas quantidades iguais de um mesmo ferro ou carvão. Foi ateado fogo à amostra contida no prato 2. Depois de cessada a queima, o arranjo tomou a disposição da figura 2. As equações para as reações envolvidas são apresentadas a seguir. Então, vamos analisar aqui. Ó. O segredo desse exercício é que ele fala que eu tenho um mesmo sólido, ok? Que é ou palha de ferro ou carvão. Então, tem o mesmo sólido nos dois lados. Guarde essa informação. Segunda informação que a gente consegue obter da imagem. Ele falou que queimou apenas 2. Aqui, ó, foi ateado fogo apenas à amostra no prato 2. Eu observo que da figura 1 para a figura 2, o prato 2 ficou mais pesado, por isso que ele desceu. Se ele ficou mais pesado, vamos analisar aqui. Ó. Nessa primeira reação com o carvão, eu tenho a formação de um gás. O gás não deixa o prato mais pesado, o gás deixa o prato mais leve. Já aqui na segunda, eu tenho aqui ó, o sólido, que é a palha de ferro. Queimando ela, eu aumento a massa. Por quê? Além do próprio ferro que eu já tinha, eu vou incorporar o oxigênio que eu estou queimando. Tá? Então, por isso que o prato 2 precisa conter palha de ferro. Por quê? Quando ele queimar, vai ficar mais pesado. Como o prato 2 contém palha de ferro, e ele diz que nos dois pratos foram colocadas as mesmas coisas,
o prato 1 também contém palha de ferro. A diferença é que ele não foi queimado. Então, se eu comparo o palha de ferro não queimada com a queimada é mais pesada. Por isso que a gente observa isso. Vamos ver qual a alternativa que é agora. Então, ó, considerando o resultado do experimento, marque a alternativa que explica corretamente o que aconteceu. Letra A. O sólido contido nos dois recipientes é o carvão. Já descobrimos um erro aqui, não é carvão. Letra B. O recipiente 1 continha carvão e o 2 palha de ferro. Não, ele fala que os dois tinham a mesma coisa e nenhum dos dois tem carvão. Está errado aqui. Letra C. O sólido contido nos dois recipientes é palha de ferro e quando cessada a queima, o recipiente 2 fica mais pesado, já que na reação ocorreu a incorporação de oxigênio do ar no produto formado, Fe2O3. É exatamente o que eu expliquei. Então, a alternativa C é a correta. Só para a gente ver por que está errado a D e a E. O recipiente 1 continha palha de ferro e o 2 carvão. Opa, não é isso. Letra E. O sólido contido nos dois recipientes é carvão. Também não é. Ok? Então, fechamos aqui exercício 16. Para fecharmos a nossa aula, agora exercício 23. Foram analisadas 3 amostras, 1, 2 e 3, de óxidos de enxofre, procedentes de fontes distintas, obtendo-se os seguintes resultados. Então, está aqui, ó, massa de enxofre, que reage com a massa do oxigênio, formando o nosso produto. Ele pede, esses resultados mostram que ele quer saber se são óxidos diferentes ou o mesmo óxido, que é o nosso produto. Como que eu vou saber qual que é o mesmo produto? Como eu expliquei, independente da origem, né, como ele falou aqui, ó, de fontes distintas, independente da origem do nosso produto, se eu faço um experimento nas mesmas condições, né, com as mesmas quantidades, eu tenho o mesmo produto. Então, mesma proporção vai significar que eu tenho o mesmo óxido. Proporção do quê? Mesma quantidade de enxofre com oxigênio. Se eu perceber que eu tenho a mesma proporção nos 2 experimentos, eles são do mesmo óxido. Como assim? Perceba que aqui, ó, usei 32, vou usar 32. Então, usei a mesma quantidade de cada. No experimento 2, eu também usei a mesma quantidade de cada, 8 e 8. Já no 3, eu usei 32, mas eu não usei 32 aqui, eu usei 48. Então, 1 e 2 vão corresponder ao mesmo óxido. Por quê? A mesma proporção entre enxofre e oxigênio, aqui e aqui. No 3, não. 3 eu tenho um óxido diferente, porque a proporção é diferente. Então, a alternativa correta aqui, B. Apenas as amostras 1 e 2 são do mesmo óxido. Ok? Fechamos aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.